Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19 ainda. E vamos, se permitir o Senhor, ouvir a exposição da última sessão, que vai do verso 21 até o versículo 41. Atos 19, versículo 21 ao 41. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande Diana, deusa Diana, ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-os os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Amém. Vamos orar, irmãos. Poderoso Deus, que por muitas vezes salvou o apóstolo Paulo, que livrou da perseguição e do intento dos homens. Salva, Senhor Deus, também aqueles que estão prestes a ir para o inferno e que precisam, Senhor Deus, do anúncio do Evangelho. Aqueles que já te conhecem, Senhor Deus, e têm temido esse mundo, mostre, Senhor Deus, a cada um de nós que a coragem é a nossa característica. Que os nossos pais, desde o primeiro século e até mesmo no Antigo Testamento, foram homens que confiaram no Senhor e venceram batalhas com a força do Teu poder. Lembramos, Senhor Deus, que a timidez é um pecado que faz excluir o indivíduo do céu. Então nos anime, Senhor Deus, a sermos corajosos e vigorosos na Tua obra, como foi o apóstolo Paulo,
sendo ele ministro do próprio Senhor Jesus Cristo, que sofreu na pele a perseguição e a luta. E que nunca, Senhor Deus, nos calemos de falar a respeito desse Evangelho, por qualquer que seja a imposição do mundo ou as tentativas de acabar com a igreja. Salva-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Em Cristo nós te pedimos. Amém. Existem algumas cidades que são conhecidas pelo potencial industrial que elas têm. Por exemplo, quando você lembra da cidade de São Paulo e toda a região metropolitana ali daquela grande metrópole, você sempre se lembra de indústria, de feiras industriais, né, para venda de máquina, de equipamento, de coisas desse tipo. Uma cidade pujante, uma cidade que realmente trabalha e que tem como característica a indústria. Existem também aquelas outras cidades que a característica principal é o turismo, no caso do Rio de Janeiro, das capitais nordestinas e de tantos outros lugares que são sempre lembrados por conta do turismo e dos negócios que ele proporciona. Mas também é possível identificar cidades pela capacidade que elas têm de trazer pessoas para dentro dela por conta de uma questão religiosa. Eu tenho pelo menos 2 exemplos muito claros que poderia trazer para os irmãos no Brasil. Um está bem próximo, no estado vizinho aqui, no Ceará, a cidade de Juazeiro. As pessoas afluem para lá e vão por conta de um santo católico chamado Padre Cícero. Eu estava tentando pesquisar um pouco sobre a cidade e percebi que aquela cidade cresce muito por conta das romarias ao Padre Cícero. Para vocês terem uma ideia, Juazeiro é muito menor do que Campina Grande. A região de Campina Grande é bem mais populosa, inclusive. Mas se você for comparar o movimento do aeroporto de Juazeiro com o aeroporto de Campina Grande, é infinitas vezes maior. Porque as pessoas vão para lá buscando o Padre Cícero. Lá não tem indústria numa quantidade muito grande, é um comércio diferenciado, mas tudo está ligado especificamente com aquele santo. Aeroporto, rodoviária, restaurantes, hotéis, tudo em grande quantidade para uma cidade que não é muito grande. Uma outra opção para quem pensa nesse tipo ou exemplo para quem pensa nesse tipo de cidade de cunho religioso é a Aparecida, em São Paulo. Tem um templo enorme e as pessoas também vão para lá em busca da padroeira, né, do país, e eles acham que ali vão encontrar muitas coisas que trarão bênção para a sua família, e ali também muitas pessoas vão ganhar dinheiro com o comércio da idolatria. Olhando para a nossa própria cidade, num período específico do ano, Campina Grande tem a sua economia movimentada por conta de uma festa de um santo. O São João de Campina Grande, e também citando Caruaru, eles movimentam a cidade como se fosse um Natal, e talvez mais até do que o Natal. É extremamente importante para a economia da cidade que haja aquela festa, assim como é muito importante para Juazeiro do Norte e como é importante Aparecida, onde tem todas as cidades um fluxo muito grande de turistas religiosos. Não só na nossa época existem cidades assim, como sempre existiram. A cidade de Éfeso, que está em pauta aqui no capítulo 19, era uma cidade assim, muito ligada à idolatria, né, muito ligada ao turismo religioso, e muitas pessoas ganhavam dinheiro com isso. Esse homem chamado aqui Demétrio, que está citado no versículo 24, ele era um ourives, e ele fabricava nichos de Diana. Aqui não seria nicho, mas nicho, outra tradução poderia ser tranquilamente miniatura. Ele tinha miniaturas da estátua da deusa Diana, ele fabricava de prata essas miniaturas. Então tinham os que faziam a miniatura, tinham aqueles que faziam a miniatura do próprio templo, os souvenirs, como a gente chama hoje. Lojas, fábricas, o comércio, os serviços, tudo girava em torno da deusa Diana,
que era uma deusa conhecida, né, em todo o mundo daquela época, como sendo, né, o templo dessa deusa, a 7ª maravilha do mundo. Você imagina o tamanho desse templo, que ficava na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Então, quando eles perceberam que havia um perigo em relação à profissão deles, que é o que está sendo tratado aqui, Demétrio, que vivia disso, ele diz isso no verso 25, observe: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, ou seja, a nossa riqueza, o sustento, o nosso pão. Ele temeu perder o pão, ele temeu perder o sustento, quando o apóstolo Paulo, passando mais de um ano nessa cidade, pregou o evangelho, dizendo claramente que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses verdadeiros. E ele chegou à conclusão: se nós permitirmos que esse homem continue pregando essas coisas, a nossa cidade vai à falência. Se o evangelho chegar, a nossa cidade vai à falência. Ora, é muito provável que, se o evangelho começar a ser propagado com força e vigor em Juazeiro, Juazeiro vai à falência. Se isso acontecer em Aparecida, vai à falência. Se tivéssemos um prefeito cristão, verdadeiro, que acabasse com a festa ímpia e pagã do São João, a nossa cidade iria sofrer muito. E aí a questão: será que eu estaria disposto a perder dinheiro por conta do evangelho? Essa é a grande temática do versículo 21 a 41. Será que eu estou pronto a perder por conta do evangelho? Sim, porque ganhar todo mundo está disposto. E a pregação mais natural é convidando o descrente a vir para a igreja e ganhar. O sujeito, ele está sem emprego, então venha para a nossa reunião de oração que você vai conseguir seu emprego, você vai ganhar um emprego. Você está com um problema na criação dos seus filhos, então venha para a igreja, nós vamos ensinar você a criar seus filhos. E eles, sendo criados na igreja, vão ser uma bênção. Você está sem dinheiro, nós vamos orar para Deus lhe dar dinheiro. Seu casamento está com um problema, nós vamos orar para que seu casamento seja transformado. Mas é sempre o ganho. Nunca se pega o que você vai perder por conta desse evangelho. E o tema do evangelho não é o que eu ganho com ele, mas o que eu perco com ele. Quem se converte de verdade perde amigos. Eu poderia dar uma lista de amigos aqui que eu perdi depois que eu me converti. Porque você se torna uma pessoa desinteressante. Você não tem mais aquelas mesmas conversas, os assuntos são outros, o pensamento é diferente, os objetivos são diferentes. E você perde. Você pode perder não só amigos, você pode perder até a sua família. Quantos relatos de irmãos que, quando professaram a fé, foram simplesmente expulsos da sua casa, deserdados pelos seus pais. E pais que não querem nem saber mais daquele filho. Nós temos um pastor aqui na Paraíba que ele é filho de uma família judia. Ele foi criado no judaísmo. E determinado tempo da vida dele, ele novo ainda, estava na faculdade, e ele conheceu uma moça que hoje inclusive é a mulher dele, a esposa dele. E essa moça, erroneamente, obviamente, ela começou a namorar com ele e começou a falar do evangelho, a pregar, a testemunhar do evangelho para aquele rapaz. E ele disse: eu vou estudar a Bíblia agora, e eu vou estudar mais o Novo Testamento para calar a boca dela. Ele disse: todo o objetivo da minha vida era esse, eu vou estudar para calar a boca dela. E ele começou pelo evangelho de Mateus. Veja como é o Espírito Santo de Deus, né? O evangelho de Mateus, ele foi escrito justamente para dizer ao judeu que o Messias que eles esperavam é Cristo. Então ele entrou não numa cilada, mas
na providência de Deus, justamente no texto que iria confrontar a fé que ele tinha. E ele disse que passou a noite inteira lendo o Evangelho de Mateus. E tudo que ele estudou no judaísmo batia exatamente com aquilo que Cristo veio para cumprir na terra. E o pastor conta que no meio da madrugada ele ficou realmente perturbado com aquela situação. Tentou até ligar para a namorada dele. E ele diz: eu me converti naquele dia, naquela madrugada. Quando você se converte, é normal, isso é natural. Você quer sair contando a todo mundo. E quando ele foi contar para os pais, o pai dele botou ele para fora de casa. O pai dele disse: a partir de hoje você não é mais meu filho. Eu não tenho nada com você. Você abandonou a nossa fé. Um jovem na faculdade, com muitas dúvidas, ele resolveu seguir o Evangelho. Porque aquele que não negar pai, mãe, irmão, primo, prima, dinheiro, emprego, nada, absolutamente nada pode te prender para que você não creia no Evangelho e não professe essa fé. E para aquele pastor ficou claro que ou ele perdia o seu próprio pai, ou ele perdia o seu próprio Cristo. São escolhas assim que o Evangelho nos propõe. Muitas perdas. Pessoas que perderam o emprego ou perderam a paz no emprego porque quando descobriram o Evangelho eles habitavam ali, trabalhavam em meio de um povo que tem pensamentos mundanos, especialmente em faculdades, universidades, e aquele homem ou mulher se converte, passa a mudar os seus pensamentos, então ele é atacado, ele perde o emprego, ele perde comissões, ele perde lugares onde ele tinha algum tipo de gratificação, e aquele sujeito ele perde por conta do Evangelho. São exemplos que nós damos aqui, mas são poucos exemplos, já que não temos tempo até de pensar em vários outros. Mas a grande questão em relação ao Evangelho é o que eu perco pelo Evangelho, não o que eu ganho por conta do Evangelho. A cidade de Éfeso era uma cidade rica por conta do comércio gerado pela deusa Diana. E quando o Evangelho chegou, trouxe grande perturbação para aquele povo. Veja que na providência de Deus, o Senhor permitiu que o pano de fundo dessa situação se desse por conta da presença do apóstolo Paulo. Paulo tinha muitos planos, veja verso 21, ele no seu coração, no seu espírito, como está sendo dito aqui, ele resolveu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ou seja, o caminho mais longo agora da terceira viagem era chegar a Jerusalém, voltando. Todo o caminho que ele fez, ele vai voltar. E essa volta vai passar pela Macedônia, né, ali pela região de Filipe, depois ele vai para Acaia, que é a região de Corinto. E então ele vai chegar a Jerusalém. Essa era a missão do apóstolo Paulo e o plano que ele tinha. Chegar depois de Jerusalém, aí até Roma. Que sempre foi o objetivo dele, chegar à capital romana. Né? E nós vamos ver que no final do próprio livro de Atos, ele vai estar preso em Roma. Então ele vai chegar lá, mas o caminho é difícil. Antes disso acontecer, o verso 22 diz: tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto. Era comum o apóstolo Paulo fazer isso, ele enviava evangelistas na frente dele, Timóteo e Erasto, para começarem a averiguar como era aquela cidade, como é que estava ali a igreja, e depois ele chegava. Então, na providência de Deus, ele mandou esses dois homens ir na frente, e ele fica para continuar o ministério na cidade de Éfeso. Como é dito aqui, permaneceu algum tempo na Ásia. Então no verso 23 diz, por esse tempo. Qual é o tempo? Enquanto Timóteo e Erasto foram para Macedônia e Acaia, fica Paulo em Éfeso, continuando a pregar o Evangelho. Você percebe em Atos, muitas vezes isso acontecendo. Como Deus está governando a história. E como Ele mexe as suas peças de um lado para o outro. Como se fosse um grande tabuleiro de xadrez, em que Ele é o Senhor da história.
O que vai acontecer aqui não está fora dos planos de Deus. Em espírito, Deus havia falado com Paulo para que ele prosseguisse, mas no mesmo espírito ele fez Paulo ficar em Éfeso para que pudesse passar por essa situação e trazer algum ensino para a igreja. Éfeso ouviu o evangelho e os primeiros frutos estavam começando a ser colhidos. Não era a hora ainda do apóstolo Paulo sair daquela região. Ele vai enfrentar a maior de todas as tribulações em Éfeso justamente agora, antes de sair. Então o que é que acontece em Éfeso? Verso 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Então, houve um grande alvoroço a respeito do caminho. Você percebe que, inclusive, a palavra está com a primeira letra em maiúsculo, porque assim era chamado o cristianismo, a religião do caminho. Lembre-se, o próprio Cristo disse no Evangelho de João: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, todos que creem no Senhor e são discípulos do Senhor seguem a religião do caminho. E há um contraste muito forte aqui com aqueles que não seguem o caminho de Cristo. Observe no texto, verso 29, foi a cidade tomada de confusão. A cidade foi tomada de confusão. Mais adiante, vai ser dito, verso 32, uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Enquanto a nossa religião, a religião do caminho, ou seja, uma religião que tem um caminho para ser seguido, não é uma religião de confusão, não é uma religião de mistérios, como alguns querem viver buscando mistérios. A nossa religião é uma religião de revelação, uma religião onde você sabe onde pisa, onde a palavra é a lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Um crente confuso é um crente que não aprendeu ainda o caminho. Errais não conhecendo as Escrituras, porque elas revelam todo o caminho de Deus, e vocês vivem confusos, não sabendo como viver, como trabalhar, como criar filhos, como viver em família, porque toda essa confusão na nossa cabeça não é uma confusão relativa à nossa religião, mas à nossa incapacidade de conhecer o caminho deixado pelo Senhor. Até o mais simples crente sabe o caminho que leva para o céu. Mas o pós-doutor, o culto homem da universidade, que não conhece o Senhor, é um tolo nesse mundo. Eles falam muito sobre aquela ciência que aprendeu, dominam técnicas e procedimentos, sabem fazer cálculos absurdos, mas quando chega em casa, não sabe dar uma ordem para o filho, não sabe governar a casa, a mulher não sabe como lidar com seus filhos. O que é isso? Confusão. Mas se a nossa casa é uma confusão, tem algum problema, porque a nossa religião é a religião do caminho. Então eu preciso aprender qual é esse caminho que me leva ao céu, com ordem, com sabedoria. Um grande alvoroço se deu por conta de um homem chamado Demétrio. Ele era um ourives, ou seja, ele mexia com ouro e pedras preciosas em Éfeso. Tinha um comércio muito forte, provavelmente uma fábrica. Ele tinha uma fábrica, uma loja, vamos dizer assim, onde ele produzia e vendia miniaturas da deusa Diana, e essas miniaturas de prata davam muito lucro a ele. Como é dito no texto, a prosperidade dele vinha dessas coisas. Como é que ele chama o trabalho dele no verso 25? Convocando juntamente com outros da mesma profissão.
Ora, o fato de alguém chamar um trabalho de profissão não quer dizer que aquilo seja uma profissão lícita em si. Porque é chamado o trabalho, né, entre aspas, de prostituição como uma pessoa de vida fácil, que não é, obviamente, mas a profissão mais antiga do mundo também ela é conhecida assim. Só que não é profissão, é uma perversão da profissão. É ganhar dinheiro com aquilo que não se pode ganhar dinheiro. É ter lucro pelo meio que não se deve ter lucro. Então, ainda que a prostituição seja mais clara aos nossos olhos, aquele que vive da idolatria, que vive vendendo a fé e vive do ídolo, essa pessoa não tem uma profissão. Ela tem uma perversão da profissão. O sujeito que, por exemplo, ele apresenta o evangelho em ditas igrejas evangélicas que não passam de seitas, e eles passam a mercadejar com o evangelho, dizendo: se você trouxer isso para a igreja, se você der o seu dízimo, se você der a sua oferta, se você fizer, então você vai receber. Isso é um prostituto espiritual. Isso não é um pastor. Pastor de ovelha cuida do rebanho. O mercenário quer se aproveitar das ovelhas. Então é sempre assim. Aquele que tem como profissão alguma coisa que é ilícita, não pode ser chamado de profissional. Essa profissão dele aqui, ela não se submete à lei do Senhor, não glorifica a Deus. Por isso não é uma profissão justa. Ele ficou rico de uma maneira ilícita. Como muitos hoje em dia vivem de coisas que são ilícitas aos olhos de Deus e às vezes até aos olhos do homem, e precisam atentar que a profissão precisa glorificar ao Senhor. Ele faz uma convocação, veja, juntamente com outros da mesma profissão. Achei interessante como um comentarista falou sobre isso. É como se fosse um sindicato patronal. Isso é tão comum no nosso contexto. Existe o sindicato dos empregados e aqui é um sindicato patronal. Os patrões de Éfeso se juntaram pela convocação de Demétrio, e eles começaram a pensar a respeito da pregação do Evangelho. E qual é a conclusão que eles chegam nessa assembleia? Veja, verso 26. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Veja, a religião é do caminho, mas o mundo chama desencaminhar. Não é assim? A educação cristã é a verdadeira educação. Mas quando alguém do mundo, um técnico de pedagogia do mundo, fala sobre as nossas metodologias de ensino, ele diz: isso não é educação, isso é uma deseducação. É um descaminho. Foi assim que eles disseram a respeito do apóstolo Paulo quando pregava. Então, persuadindo e desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa própria profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Se as pessoas começarem a dar crédito, isso estava acontecendo, não só em Éfeso, mas em toda a região da Ásia Menor, darem crédito a essa pregação, nós estamos perdidos. Porque a gente vive da idolatria. E esse homem, a pregação de Paulo não é Deus o Deus que é feito por mãos humanas. Veja qual é o problema aqui. Como é que Diana surgiu? Lá na frente eles vão falar, né, na parte em que o escrivão da cidade diz e argumenta, verso 33, diz: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Era corrente na Ásia Menor a ideia de que a imagem de Diana caiu de Júpiter. Que loucura, né? Eles chamaram também o apóstolo Paulo e Silas em determinada ocasião, aqui em Atos, quando eles fizeram alguns milagres, de deuses. Vocês se lembram?
Eles chamaram os dois homens de Deus de deuses, confundindo a criatura com o Criador. E eles disseram que um era Júpiter. Um deles era Júpiter. E o outro, era o Deus da sabedoria e outro da hermenêutica. O que interpreta e o que é sábio. E aqui ele está dizendo, na verdade, a deusa Diana caiu de Júpiter. Por que essa argumentação? Porque nela aparentemente se revela a divindade. Caiu do céu. O que vem do céu ninguém vai discutir que não seja uma deusa. Então a história corrente era essa. Essa estátua caiu do céu. Eu me lembro da própria chamada padroeira do Brasil, que tem uma história semelhante, que ela é aparecida por isso, né? Apareceu num rio uma estátua, e ali criou-se esse mito, ali na cidade de Aparecida, onde as pessoas concorrem para aquela cidade, pelo menos uma vez por ano, para celebrar a Nossa Senhora Aparecida. Porque ela desceu do céu, ela apareceu, assim como Diana. Eles disseram, se o que Paulo está falando for levado em crédito, ou seja, que não é Deus o que é feito por mãos humanas, a nossa profissão acabou. E não só a nossa profissão, até mesmo o fundamento da profissão, que é a idolatria a Diana, também está perdido, porque o próprio templo não vai servir de mais nada. Porque na pregação de Paulo ele dizia, o ídolo é nulo. É interessante isso, porque ídolo, a palavra ídolo é nulo. Então vocês adoram o que não existe. Diana não existe. O templo dela é só um prédio. O que vocês fazem não tem sentido. Essa era a argumentação do apóstolo Paulo. Porque vocês inventaram um Deus. O Deus que eu vim pregar não é um Deus inventado. Não foi feito pelas mãos humanas. Ele tinha dito isso em Atenas também. Ele não depende do homem. O Deus que é feito por mão humana é uma coisa interessante você perceber isso. Ele precisa de manutenção. Tempo desse, aquela estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro passou por uma reforma. Mas que coisa louca, Jesus precisou de uma reforma. A estátua de Jesus teve que ser reformada, porque as pedrinhas estavam caindo. Por quê? Porque tem corpo. Tudo que tem corpo nessa terra vai tendendo à destruição. Mas Deus não tem corpo, então Deus não tende à destruição. Diana precisava ser mantida, Diana precisava ser adorada, Diana precisava ser cuidada, e a cidade toda girava em torno dessa deusa. Eles têm medo de perder por conta do Evangelho. Então o texto continua no verso 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Os irmãos vão prestar atenção que toda a argumentação do idólatra era essa. Grande é a Diana dos Efésios. Ele não tem argumento. Eles só começavam a gritar e a repetir a mesma coisa. Daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso. Mas, prosseguindo no texto, verso 29, diz, foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então, quando a confusão começou, sempre se procura um culpado, né? E o culpado, os culpados achados foram Gaio e Aristarco, que eram discípulos do apóstolo Paulo. Eles não encontraram Paulo, então eles disseram, vamos pegar aqueles que pensam igual ao apóstolo Paulo. E levaram consigo. Paulo ficou sabendo disso. E como não era um homem covarde, mas era corajoso, ele quis se apresentar. Porque ele disse, eles não vão sofrer no meu lugar. Quem prega isso sou eu, quem deve estar lá sou eu. Mas rapidamente, os amigos de Paulo, os discípulos, se juntaram e disseram, você não pode ir. Você não pode se arriscar nessa situação. Lembrando que Paulo disse aos filipenses, quando ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Paulo não tinha temor nenhum de se apresentar a esses homens, porque ele tinha consciência de que se ele morresse, ele estaria no céu. Só que esse tipo de pensamento nem sempre deve ser aplicado em toda situação. Ou seja,
eu não devo me colocar em risco em qualquer situação só por tentar dizer que isso é para o bem do Evangelho. Não deve ser assim. Eu devo saber escolher a hora em que realmente é preciso me arriscar. Houve um período que Paulo precisou se arriscar. Veja comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Há uma narrativa a esse respeito. 1 aos Coríntios 15. Verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa de mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele está dizendo, se eu tiver medo da morte, isso não tem proveito nenhum, porque eu não estou crendo na ressurreição. Ele lembra de uma situação que ele passou em Éfeso, quando ele foi lançado às feras. Isso era uma coisa assim, horrível. Eles pegavam os cristãos, colocavam no teatro, e soltavam animais, feras ali. E aí deixava. Se o cristão conseguisse matar o animal e viver, ele estava livre. Isso quase nunca acontecia. Mas foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi lançado às feras em Éfeso, porque ele não tinha outra escolha. Agora, quando ele tinha uma possibilidade de se esquivar do risco, ele não poderia se lançar ao risco, porque existiam coisas muito maiores para ele fazer. Algo que aconteceu também com o próprio Davi. Se você voltar comigo lá para o Antigo Testamento, segundo livro de Samuel, capítulo 18, Davi passou por uma situação semelhante. Verso 1. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abissai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo, eu também sairei convosco, ou seja, eu também vou para a batalha. Veja a resposta. Respondeu, porém, o povo, não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos prestes socorro. Estrategicamente, não era a hora de Davi partir para a batalha. Ele era um rei. Geralmente Davi estava no fronte, ele estava lá com o exército. Mas nesse ponto não. Porque eles disseram, se matarem alguns de nós, a vergonha é nossa. Se a gente precisar voltar, a vergonha é nossa. Mas imagina o rei de Israel, está no meio de uma batalha, começar a morrer muita gente e ele ter ele mesmo que voltar, fugido para a sua cidade. Então vocês não vão fazer isso. Porque tu, Davi, vale mais do que 10.000 homens. Exatamente o mesmo princípio que foi usado para dizer, Paulo, você não vai se apresentar, porque você vale mais do que 10.000 homens. A sabedoria daqueles que privam os seus líderes para que não se exponham a toda situação. Um conselho de igreja, ele é formado por muitos presbíteros, por vários presbíteros, de acordo com a necessidade de cada igreja. E um dos trabalhos do presbítero é esse. Eles vão aconselhar o seu próprio pastor, que está mais no fronte, no dia a dia, se ele vai ou se ele não vai. E aí é exercitada a submissão do pastor ao conselho em que ele é pastoreado. E também é exercitada a sabedoria dos presbíteros. Porque é o pregador da igreja.
Porque é o homem que está ali no ensino da igreja, é quem dá a cara realmente àquela igreja. Então o conselho precisa ter sabedoria. Pastor, não vá, pastor. Essa não é uma briga para o senhor comprar. Não, agora deve, agora o senhor deve ir, agora não deve ir. Porque na multidão de conselhos há sabedoria. E quando os presbíteros da igreja, quando até mesmo o povo da igreja tem esse tipo de pensamento de resguardar quando não é necessário, o bem que volta é para a própria igreja. Agora, quando é incitado aquele clima de guerra, de briga, e fica se insuflando para sempre, o pastor está em todas as brigas do presbitério, está em todas as brigas no sínodo, todas as brigas em relação a pessoas em rede social, como acontece. A coisa mais clara do mundo em relação ao que eu estou falando aqui é rede social. Porque tem pastor que fala tanto e briga tanto em rede social, que o que eu fico pensando é que ele não tem presbítero. Ou então não ouve os presbíteros. Ou então os presbíteros estão calados. Não é o foro legítimo para briga, para discussão, para isso. Até os ímpios vão usar isso aqui. Para isso você tem os procônsules, você tem o tribunal. Mas na rede social, que tipo de briga nós estamos entrando, irmãos? Paulo não ia se arriscar por aquilo que não era um risco necessário. Você, como crente, não deve também tomar para si toda a briga. Não é toda hora que você é inflamado e provocado que você vai para a briga. Mas você só vai estrategicamente, sabiamente, para aquela que realmente vale a pena para o reino de Deus. A que não vale, você fica calado. E você, com sabedoria, vai esperar o momento certo para agir. Então, voltando lá para Atos 19, eles impediram que Paulo se arriscasse em dar o teatro. Eu estava lendo hoje à tarde sobre esse teatro, e esse teatro que está sendo citado aqui, algumas escavações já acharam os restos, né, dessa edificação. Provavelmente ele cabia 25 mil pessoas. Você imagina o que é uma multidão de 25 mil pessoas insuflando aqueles que têm autoridade? Paulo ia ser morto rapidamente. E ele ainda tinha toda aquela terceira viagem para fazer. Lembra do que foi dito no começo do texto? Você percebe como o narrador não lança informação do nada? Ele ainda tinha que voltar na Macedônia, voltar na Acaia, voltar em Jerusalém e ir pela primeira vez em Roma. Se ele se lança aqui no risco e morre, então a terceira viagem não existiria. Então, sabiamente o Espírito Santo, por meio dos discípulos, disseram: não, Paulo, você não vai agora. Então o que é que acontece em seguida? Verso 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Quem é esse Alexandre aqui? Abra comigo, 2ª carta a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4 da 2ª carta que Paulo escreve a Timóteo são os últimos versículos que Paulo escreve antes de morrer. E aqui veja a citação de um nome em especial. Verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. O Alexandre que é citado lá, muito provavelmente é esse Alexandre aqui, Alexandre o latoeiro. Esse homem, ele por um tempo passou da religião judaica para o cristianismo. Então ele aprendeu muito bem a respeito da religião cristã.
E o que é mais terrível na maldade de Alexandre é o seguinte: é o que muita gente faz hoje ainda. Ele sai de um lado para o outro. Ele sai daqui dos judeus e ele vai para os cristãos. Aqui, entre os cristãos, ele passa a frequentar a casa das pessoas. Ele passa a ter intimidade com a liderança da igreja. Ele passa a andar com os membros e saber da intimidade da igreja. Veja que coisa sorrateira e de muito mau caráter. Depois que ele aprende tudo que se passa na igreja, e ele está vivendo ali no meio, gozando da confiança dos irmãos, que colocaram ele dentro de casa, que o serviram, que o amaram, que cuidaram dele. Ele agora voltou para o judaísmo. E é por isso que lá em Atos 19 ele é empurrado, impelido para falar. Porque o que é que eles queriam? Vamos mostrar que uma pessoa que estava lá voltou para o judaísmo para mostrar nisso que a religião deles é má. E Alexandre intentava ali contar intimidades da igreja, o que ele viu no dia a dia dos irmãos contra os próprios irmãos. Que coisa terrível é isso. Quando você abraça na sua casa alguém, abre as portas para alguém, e você senta à mesa com alguém e conta a sua vida, e o sujeito, esse miserável que faz isso, vai por trás, e ele vai contar, ele passa para o outro lado, e ele começa a contar a tua intimidade, o que você faz, o que você não deixa de fazer. Por quê? Primeiro, porque a intimidade ninguém conta, porque foi em confiança. E segundo, porque é tudo distorcido. O que Alexandre intentava ali era distorcer toda a verdade a respeito da igreja. Mas o Senhor é tão bom que não permitiu que Alexandre nem falasse. Volta comigo lá para Atos 19. Quando ele foi abrir a boca, no versículo 34, quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Os judeus até aqui estavam calados, né? Mas quando eles arrumaram um álibi bom, eles quiseram colocar na frente, né, para acabar com o resto de Paulo e dos discípulos. Mas ele falava ainda, ele era um judeu. Quando ele abriu a boca para falar, eles perceberam que era um judeu e começaram a gritar, uma multidão, por espaço de 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. É a segunda vez que eles dizem isso. E por que eles dizem isso? Porque não tem argumento a favor da idolatria. É só grito. Já percebeu isso? Pessoas que não têm argumento na hora do debate gritam. Porque o grito ele tem um significado. Ou você quer chamar a atenção da pessoa, não é o caso. Ou você quer calar, não a pessoa, mas a tua própria consciência. Eles começam a gritar, ele não quer ouvir o argumento, eles querem gritaria. Como muitas vezes acontece num culto dito evangélico, onde não tem argumento bíblico, não tem exposição do texto. O que eles gostam mesmo é de gritaria. Eles não vão falar grande a Diana dos Efésios, eles vão até citar o nome de Deus, mas é um ídolo que eles servem. Os ouvidos deles estão tapados e eles só gritam 2 horas seguidas. Imagine o que foi isso. 25.000 pessoas gritando: grande é a Diana dos Efésios, sem parar 1 minuto por 2 horas. Eles não querem ouvir a argumentação. Até aqui, no versículo 31, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. O escrivão da cidade era um sujeito, um servidor público,
que tinha fé de ofício, que tinha poder na cidade, e ele sabiamente, não é porque ele se converteu nem nada do tipo, mas ele começou a ter uma palavra ponderada ali. Eles não quiseram ouvir as explicações de Paulo, nunca quiseram, nem muito menos as explicações de Alexandre, que iria acusar ainda mais Paulo. Mas quando chegou um sujeito que tinha uma empatia com o povo, eles se aquietaram e começaram a ouvir. E aqui o homem ele vai dizer coisas simples. Veja, o que é que eles fizeram contra essa deusa Diana? Primeiro, ninguém vai tirar aquilo que é dela. Se realmente ela é uma deusa e caiu de Júpiter, ninguém vai tirar ela de lá. Isso é um fato. O segundo esses homens não são sacrílegos. Veja o que é que ele diz. Verso 37. Porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Ele se apegou ao modo de Paulo pregar. Determinado autor disse assim: porque Paulo pregava muito mais contra a consciência do homem do que contra os ídolos na parede. Há uns 20 anos atrás, acho que uns 20 anos mais ou menos, aconteceu um caso aqui no Brasil, onde um pastor de uma seita neopentecostal começou a chutar uma santa. Veja, ele não deveria chutar, ele deveria quebrar, na verdade. Nós devemos quebrar os postes ídolos. Mas o que ele fez ali foi só uma provocação barata, né? Porque ele não era um santo que ele cria e ele passou, né, a não crer e por isso ele quebrou. Não foi assim. Ali foi uma provocação barata com o catolicismo romano. Ele só conseguiu uma coisa com aquilo ali. Ele só conseguiu uma coisa: a raiva dos católicos e até a vergonha dos evangélicos. Porque isso não é um modo de você tratar a idolatria. Quando Paulo chegou na Grécia, em Atenas, e tinha um panteão de deuses, muitos deuses ali em Atos 17, ele não saiu quebrando nem chutando os deuses. Mas ele diz: o Deus desconhecido, que vocês adoram sem saber, eu vou apresentar esse Deus. Então, ao invés de simplesmente provocar a ira, ele começou a atacar a consciência do homem. Se você tem alguém na sua casa, no seu trabalho, que é idólatra, que se curva a imagem de escultura, você não deve simplesmente ir lá e derrubar aquela imagem. Mas você deve derrubar aquela imagem da consciência daquela pessoa, até que ela mesma se levante e tire aquilo ali da parede. É assim que é a pregação. Porque nesse momento Paulo se valeu desse propósito, desse homem, que era escrivão da cidade, e disse: ele não é sacrílego, ele não blasfemou, ele está pregando o que ele crê. Né? Parece até os tolerantes da nossa época, né? É liberdade de expressão, basicamente isso. Porque o apóstolo Paulo pregou muito mais a consciência do que os ídolos na parede. E segue a argumentação desse homem. Verso 38. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. O Império Romano foi, em toda a história, um dos impérios mais anticristãos do mundo, mais ímpios do mundo. Mas ainda assim era um Estado, e como Estado era ministro de Deus. E tinha esse homem dentro do Império Romano que defendeu o apóstolo Paulo, cumprindo uma das ordens dadas por Deus àqueles que fazem parte do Estado: refrear o mal. Ora, não é assim. Ele disse: não é assim. Se vocês têm alguma coisa contra esse homem, denunciem, levem aos tribunais, resolva da forma justa. Não é assim que se resolve as coisas.
Irmãos, pasmem, isso acontece na igreja. As pessoas às vezes querem resolver as coisas na igreja no grito. Querem resolver as questões nos concílios no grito. No grito não leva. Não é assim. Você tem um problema, você denuncia, você tem respeito, você se submete ao processo, você entende que a lei de Deus ela vai ser justa por meio dos processos. E Deus está nos dando um alento aqui. Se até esse império ímpio tinha alguém justo para se submeter à lei e fazer o que é correto, eu não devo passar por cima da lei hoje para dizer que estou fazendo certo. Mas devo me submeter, a não ser que ela esteja me fazendo descumprir a palavra do Senhor. E ter esperança que Deus pode usar até mesmo um Estado como o nosso para refrear o mal. E Ele tem usado. Ele tem usado. O Estado tem o seu papel na sociedade. Não é Ele que vai me dar comida, não é Ele que vai me dar bebida, não é Ele que vai me dar salvação. Quem pensa assim é louco. Me lembro de uma campanha do presidente Fernando Henrique que passava uma mão, né? Era as 5 promessas de campanha. Saúde, educação, sempre são a mesma. Na verdade eu estou citando ele, mas o que me veio à mente. Todo mundo diz a mesma coisa. Eu vou lhe dar casa, comida e roupa lavada. Isso é a promessa do governo. Quando ele lhe promete isso e você quer que ele dê isso, ele vai se agigantando de uma forma que daqui a pouco ele se levanta contra você. Ele vai dizer como é que você vai criar seu filho, como é que você vai tomar conta de sua esposa, qual é o colégio que você vai colocar, o que é que vai ser ensinado no colégio, porque ele não lhe dá tudo. Ele não foi feito para isso, ele foi feito para refrear o mal. Fazer respeitar os contratos, não para ser meu pai é o Senhor. No sentido é meu pai, mas não um pai que vai sufocar a minha vida. Ele vai refrear o mal por meio da legislação justa. E foi usando o Estado, dessa vez, que a mão de Deus preservou o apóstolo Paulo. Nós devemos orar, irmãos, então, para que nosso Estado dê liberdade para a igreja verdadeira, continuar pregando o Evangelho. Orar pelas nossas autoridades. Pedir a Deus que nos dê tranquilidade para que o reino continue se expandindo. E pedir ao Senhor dessa forma, que Ele use esses homens para proteger a igreja. E quando o Evangelho for pregado, e as consequências do Evangelho virem, você precisa estar pronto. Em primeiro lugar, não para ganhar, mas para perder. Se você se converteu, ou se você veio para essa igreja, pensando que você viria para cá para ganhar alguma coisa, eu preciso, de alguma maneira, desfazer esse seu sonho. Aqui você não ganha nada a não ser a salvação. E quando você ganha a salvação, que é a única coisa que você ganha aqui, você vai perder muita coisa. É possível que você perca seu emprego por conta de suas convicções. É preciso que você entenda também que às vezes é necessário mudar de emprego. Quantos são os casos de irmãos que eram obrigados a fazer alguma coisa ilegal no seu emprego? E quando foram realmente confrontados com o Evangelho, disseram: eu não vou fazer mais isso, porque isso é errado aos olhos do Senhor. E naturalmente eles deixaram a antiga ocupação e passaram a tomar conta de outra que glorifica ao Senhor. Se você perdeu amigos, se você perdeu família, se você perdeu dinheiro por conta do Evangelho, lembre-se, bem-aventurados os que são perseguidos por conta da justiça. Você é o mais feliz de todos os homens, se você perdeu por Cristo. Mas se você veio para a igreja só pensando em ganhar, o que você adora não é o Deus da Bíblia, mas é um ídolo, como a Diana dos Efésios. Que o Senhor nos livre da idolatria e nos ajude a nos submeter ao Senhor Jesus Cristo. Amém.